Quem acompanha o mercado de celulares sabe que a Apple mexeu bastante na sua linha nos últimos tempos. E um dos lançamentos que mais despertou curiosidade foi justamente o iPhone 16e. A proposta dele parece simples à primeira vista. Entrega a experiência de um iPhone moderno por um preço mais acessível dentro do catálogo da Apple. Mas será que ele realmente consegue cumprir essa missão? Será que vale a pena investir nele hoje? Ou existem opções melhores na mesma faixa de preço? E é exatamente isso que vamos descobrir neste vídeo. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo porque tem bastante coisa para conversar. Quando o iPhone 16e foi apresentado, muita gente ficou tentando entender qual seria seu espaço dentro da linha da Apple. Afinal, ele não chega para disputar com os modelos Pro, mas também não quer ser visto como um iPhone básico. Na prática, ele ocupa uma posição interessante. É um modelo pensado para quem quer entrar no ecossistema da Apple, ou para quem está usando um iPhone mais antigo e procura uma atualização sem precisar gastar tanto quanto nos modelos mais avançados. E logo nos primeiros minutos, segurando o iPhone 16e, dá para perceber essa proposta. Battery life, and my user experience. O visual segue a identidade que a Apple vem utilizando nos seus produtos mais recentes. As linhas são limpas, o acabamento transmite qualidade e existe aquela sensação de produto premium que normalmente acompanha os lançamentos da marca. Mesmo não sendo o topo de linha da família, ele não passa aquela impressão de celular simplificado ou econômico demais. Pelo contrário, em vários momentos, ele se aproxima bastante da experiência encontrada nos modelos mais caros. Essa sensação fica ainda mais evidente quando olhamos para a tela. All the standard functions I can use happily. A Apple continua apostando em um painel de ótima qualidade, com cores bonitas, contraste forte e excelente nitidez. Tudo parece muito bem definido, seja assistindo vídeos, navegando pelas redes sociais ou simplesmente olhando suas fotos. Existe também uma preocupação grande com a calibração das cores. Isso significa que o conteúdo aparece agradável aos olhos, sem ficar artificial ou exagerado. Quem vem de modelos mais antigos da própria Apple provavelmente vai perceber essa evolução logo nos primeiros minutos de uso. Inclusive, uma característica interessante do iPhone 16e é que ele consegue transmitir uma sensação de modernidade, mesmo sem trazer todas as novidades dos modelos Pro. Isso acontece porque a experiência da Apple vai muito além de ficha técnica. Muitas vezes as pessoas olham apenas para o processador, memória ou quantidade de câmeras. Claro que esses fatores são importantes, mas existe outro elemento que pesa bastante: a forma como tudo funciona junto. E é justamente aí que o iPhone 16e começa a mostrar sua força. O sistema é rápido, as animações são suaves e existe uma sensação constante de fluidez durante a navegação. Abrir aplicativos, trocar entre tarefas, responder mensagens ou navegar pela internet acontece de forma muito natural. Essa experiência acaba sendo um dos motivos pelos quais tantas pessoas permanecem dentro do ecossistema da Apple durante anos. Falando nesse sistema, o iOS continua sendo um dos grandes atrativos desse modelo. Hoje, a integração entre os dispositivos da Apple está melhor do que nunca. Quem possui um Mac, um iPad ou um Apple Watch acaba aproveitando recursos que tornam a experiência muito mais conectada. As notificações conversam entre si, os arquivos podem ser compartilhados rapidamente e várias tarefas ficam mais práticas. Mas mesmo quem não possui outros produtos da marca consegue aproveitar bastante o sistema. O iOS continua fácil de entender, organizado e com uma curva de aprendizado muito tranquila para quem está chegando agora ao universo da Apple. Aliás, existe um detalhe que costuma ser pouco comentado, mas faz bastante diferença com o passar do tempo. A Apple geralmente oferece muitos anos de atualizações para os seus smartphones. Isso significa que o iPhone 16e tem potencial para continuar recebendo novidades durante bastante tempo. Para quem pretende ficar vários anos com o mesmo celular, esse é um ponto extremamente importante. Enquanto alguns concorrentes perdem suporte mais cedo, os iPhones costumam permanecer atualizados por um período muito maior, e isso ajuda não apenas na segurança, mas também na longevidade do investimento. Agora, saindo um pouco do sistema e entrando na parte de desempenho, existe uma boa notícia para quem gosta de velocidade. O iPhone 16e entrega uma experiência bastante rápida para praticamente qualquer tarefa. Aplicativos pesados funcionam bem, redes sociais carregam rapidamente e a navegação permanece agradável mesmo com vários aplicativos abertos. O mais interessante é que essa sensação não aparece apenas nos primeiros dias. Historicamente, os iPhones costumam manter um bom nível de desempenho, mesmo após alguns anos de uso. Isso ajuda a explicar por que tantos modelos antigos continuam sendo utilizados até hoje. Claro que existem diferenças quando comparamos o 16e aos modelos Pro mais recentes,
Isso é esperado. Mas, olhando para aquilo que a maioria das pessoas faz no celular, o desempenho oferecido aqui está muito longe de ser uma preocupação. Inclusive, quem gosta de jogos também encontra uma experiência bastante positiva. Os títulos mais populares da Apple Store funcionam muito bem e aproveitam toda a otimização que existe entre o hardware e o software. Esse casamento entre sistemas e componentes internos continua sendo uma das maiores vantagens da Apple. Em vez de depender apenas de força bruta, a empresa trabalha bastante para que tudo funcione de maneira eficiente. Isso acaba aparecendo em diversas situações do cotidiano. Outro aspecto que merece atenção é o tamanho do celular. Nos últimos anos, muita gente passou a procurar smartphones mais confortáveis para segurar. Nem todo mundo gosta daqueles modelos gigantes que mal cabem no bolso. O iPhone 16e encontra um equilíbrio interessante nesse aspecto. Ele oferece uma tela agradável para assistir vídeos, navegar pela internet e conversar nas redes sociais, mas sem tornar desconfortável durante longos períodos de uso. Esse é um detalhe que nem sempre aparece nas propagandas, mas faz muita diferença depois de semanas ou meses utilizando o celular. A ergonomia continua sendo um dos fatores mais importantes na experiência geral. Enquanto alguns concorrentes apostam em telas cada vez maiores, a Apple parece ter encontrado um ponto que agrada uma parcela muito grande do público. E já que estamos falando de experiência geral, vale mencionar outro aspecto que costuma chamar a atenção nos iPhones: a qualidade dos aplicativos. Muitos desenvolvedores continuam dando atenção especial ao iOS. Como resultado, vários aplicativos apresentam um ótimo nível de otimização dentro da plataforma. Na prática, isso significa que animações, transições e recursos costumam funcionar de forma muito consistente. Pode parecer um detalhe pequeno, mas quando somamos isso ao longo de meses de utilização, a experiência se torna bastante agradável. Outro tema que sempre aparece quando falamos de iPhone é a valorização ao longo do tempo. Historicamente, os modelos da Apple costumam perder menos valor do que muitos concorrentes do Android. Isso não significa que eles não desvalorizem. Todo eletrônico perde valor com o passar dos anos, mas normalmente, os iPhones conseguem manter uma procura muito forte no mercado de usados. E isso pode ser uma vantagem interessante para quem gosta de trocar de celular depois de algum tempo. Nesse cenário, o iPhone 16e surge como uma opção que pode atrair tanto quem está entrando no ecossistema, quanto quem pretende continuar dentro dele por vários anos. Agora chegou a hora de falar sobre um dos assuntos que mais influencia uma compra atualmente, que são as câmeras. A Apple construiu uma reputação muito forte nesse segmento ao longo dos anos. Por isso, sempre que o novo iPhone chega ao mercado, existe uma expectativa enorme em torno da qualidade das fotos e vídeos. No caso do iPhone 16e, a proposta não é competir diretamente com os modelos Pro mais caros da marca. Ainda assim, ele consegue entregar resultados que agradam bastante. O que chama a atenção logo de início é a consistência. Muitas vezes, existem celulares que conseguem tirar uma foto incrível em uma situação específica, mas depois apresentam resultados muito diferentes em outros cenários. Com o iPhone 16e, a experiência costuma ser mais previsível. As cores aparecem equilibradas, os detalhes são bem preservados e as imagens normalmente ficam prontas para compartilhar nas redes sociais sem exigir muitos ajustes. Isso acaba sendo um dos maiores pontos fortes dos iPhones. Você abre a câmera, faz a foto e geralmente obtém um resultado muito agradável. Em viagens, encontro com amigos, passeios ou momentos especiais, essa praticidade faz bastante diferença. Outro aspecto interessante é que a Apple continua priorizando um processamento que busca manter a aparência natural nas imagens. Enquanto alguns smartphones apostam em cores extremamente saturadas, o iPhone 16e segue um caminho mais equilibrado. Isso ajuda a criar fotos que continuam bonitas, mesmo quando você olha para elas meses ou anos depois. Além das fotos, os vídeos continuam sendo um dos grandes destaques. Aliás, para muita gente, essa talvez seja a principal vantagem dos iPhones. A qualidade das gravações impressiona pela consistência. As cores permanecem agradáveis, a estabilização ajuda bastante durante movimentos, e a transição entre diferentes condições de luz costuma acontecer de forma suave. Por esse motivo, muitos criadores de conteúdos continuam escolhendo iPhones para produzir vídeos para redes sociais. Não porque seja o único capaz de fazer isso, mas porque oferece uma experiência muito confiável. E já que estamos falando de criação de conteúdo, vale mencionar a câmera frontal. Hoje, as chamadas de vídeo fazem parte da rotina de muita gente. Além disso, selfies continua sendo uma das formas mais populares de fotografia. O iPhone 16e entrega uma qualidade bastante satisfatória nesse aspecto. As imagens apresentam boa definição, tons de pele agradáveis e um resultado que costuma funcionar muito bem para redes sociais.
Passando das câmeras para outro tema igualmente importante, vamos falar da bateria. Esse é um assunto que costuma gerar muitas dúvidas porque nem sempre a capacidade da bateria conta toda a história. O que realmente importa é quanto tempo o celular consegue acompanhar a pessoa durante o dia. E aqui entra novamente uma característica que a Apple trabalha há bastante tempo, que é a otimização. O iPhone 16e combina um hardware eficiente com um sistema muito bem ajustado. Como resultado, o consumo de energia costuma ser equilibrado. Para a maioria das pessoas, a autonomia será suficiente para passar o dia com tranquilidade. É claro que tudo depende da forma como cada um utiliza o celular. Quem passa horas gravando vídeos, jogando ou utilizando aplicativos mais pesados vai gastar mais bateria do que alguém que usa principalmente mensagens, redes sociais e navegação na internet. Mesmo assim, a experiência geral tende a ser bastante positiva. Outro ponto importante é que a Apple continua refinando o gerenciamento de energia da iOS. Existem várias otimizações acontecendo em segundo plano para evitar desperdícios desnecessários. E quando falamos de longevidade, isso faz diferença tanto no presente quanto após alguns anos de utilização. Agora, existe um tema que precisa ser discutido com bastante sinceridade, que é o preço. Porque quando alguém pergunta se um celular vale a pena, a resposta nunca depende apenas da qualidade do produto. O valor cobrado tem um preço enorme nessa equação. Se analisarmos apenas aquilo que o iPhone 16 oferece, estamos falando de um smartphone muito competente. A experiência é rápida, o sistema flui muito bem e as câmeras agradam. A construção transmite qualidade e o suporte a atualizações continua sendo um dos melhores do mercado. O desafio aparece quando começamos a olhar para os concorrentes. Dependendo da promoção encontrada, existem smartphones Android muito fortes disputando exatamente a mesma faixa de preço. E alguns deles podem oferecer vantagens específicas em áreas como tela, bateria ou quantidade de câmeras. Por isso, a decisão acaba dependendo bastante das prioridades de cada pessoa. Quem valoriza o ecossistema da Apple encontra no iPhone 16e uma porta de entrada bastante interessante. Quem já possui outros produtos da marca provavelmente vai aproveitar ainda mais essa integração. Por outro lado, quem está totalmente aberto a qualquer sistema operacional talvez encontre opções concorrentes muito atraentes dependendo do orçamento disponível. Ainda assim, existe um fator que continua jogando a favor do iPhone 16e. Ele entrega uma experiência muito completa. Não existe uma área claramente problemática que comprometa o conjunto. Em vez de apostar tudo em apenas um recurso, a Apple preferiu criar um smartphone equilibrado. E esse equilíbrio costuma envelhecer muito bem. Quando observamos o mercado alguns anos depois dos lançamentos, normalmente são os modelos equilibrados que permanecem interessantes por mais tempo. Isso acontece porque ele consegue acompanhar diferentes necessidades sem depender de uma única característica para chamar a atenção. Aliás, essa talvez seja a melhor forma de definir o iPhone 16e. Ele não tenta impressionar com promessas gigantescas. Também não tenta competir diretamente com os modelos mais avançados da própria Apple. A proposta é mais simples: entregar uma experiência moderna, rápida, confiável e preparada para durar vários anos. E olhando para o conjunto completo, ele cumpre essa missão de forma bastante convincente. Outro detalhe que merece elogios é a facilidade de uso. Muitas vezes, as pessoas procuram apenas um celular que funcione bem, tire fotos boas, tenha uma boa autonomia e continue recebendo atualizações por bastante tempo. Nem todo mundo quer passar horas ajustando configurações ou aprendendo recursos complicados. O iPhone 16e conversa muito bem com esse público. Ele oferece uma experiência direta, organizada e fácil de entender. Isso não significa que seja um smartphone limitado. Na verdade, ele possui diversos recursos avançados. A diferença é que tudo está apresentado de forma mais acessível. Chegando ao final deste vídeo, podemos finalmente responder a pergunta principal: o iPhone 16e vale a pena? Na maioria dos casos, sim, principalmente para quem procura um iPhone moderno, com desempenho forte, boas câmeras, vários anos de atualizações e uma experiência premium sem precisar investir nos modelos Pro mais caros. Ele não é necessariamente a escolha perfeita para todas as pessoas. Dependendo do preço encontrado e das promoções disponíveis, alguns concorrentes podem oferecer vantagens específicas. Mas quando avaliamos o conjunto completo, fica fácil entender por que o iPhone 16e se tornou uma opção tão interessante dentro do catálogo da Apple. Ele entrega aquilo que muita gente procura: equilíbrio, qualidade e longevidade. E no mercado atual, essas características continuam tendo um valor enorme. Agora eu quero saber a sua opinião. Você compraria o iPhone 16e ou investiria em outro smartphone dessa faixa de preço?
conte aqui nos comentários, porque eu quero acompanhar essa discussão. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita para deixar o like no canal, se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.